E aí, tudo certo? Bem-vindos a essa nossa explicação visual de hoje. A gente vai mergulhar de cabeça num verdadeiro kit de ferramentas jurídicas que é absolutamente essencial para quem está se preparando para a prova da ordem, a famosa estrutura da intervenção de terceiros no Código de Processo Civil de 2015. O tema é denso, cheio daquelas regrinhas procedimentais bem específicas, mas fiquem tranquilos. Organizando tudo isso de um jeito bem visual, a coisa toda faz muito sentido e fica super lógica. Vamos imaginar aquele cenário clássico. Existe um contrato de seguro e, do nada, surge a necessidade de processar a seguradora porque ela negou o pagamento de um sinistro. Nessa hora, a seguradora não vai querer pagar a conta sozinha, não é mesmo? Ela pode querer chamar para o processo o verdadeiro causador do acidente. E é exatamente para resolver esse tipo de dinâmica, esse quebra-cabeça do dia a dia, que o nosso sistema jurídico criou os mecanismos que vamos destrinchar hoje. O foco aqui é sempre garantir que todos que forem afetados de alguma forma tenham a chance de falar, de se defender ali no andamento processual. Para organizar as ideias, a nossa pauta de hoje está dividida em 6 blocos bem diretos. Passaremos pelo conceito de intervenção, depois assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a gente fecha com o amicus curiae. Bora lá então. Ponto 1. O conceito de intervenção, ou seja, entrando em um processo que já está rolando. Começando pela base de tudo. Antes de sair decorando artigo de lei, a gente precisa entender o que é esse fenômeno na prática. O grande lance aqui é perceber que um sujeito, que até então era um estranho para aquela disputa, acaba virando parte, ou pelo menos um coadjuvante, dentro de um processo que já existe. Ninguém vai abrir uma ação nova do zero para isso. É simplesmente adicionar mais gente na mesma mesa. O processo original fica um pouquinho mais complexo? Fica, mas no fim das contas a ideia é matar várias charadas de uma vez só no mesmo palco, o que é muito melhor para a economia processual. E para isso rolar, existem algumas premissas essenciais. A principal delas tem que ter interesse jurídico. Não basta ter só aquele interesse no bolso, sabe? Um prejuízo puramente econômico não serve. A relação material desse terceiro precisa estar tão amarrada com o que está sendo julgado que a decisão do juiz vai impactar diretamente na esfera de direitos dele. É tipo um mecanismo de autodefesa, mas que também faz a máquina da justiça rodar com muito mais eficiência. Beleza. Ponto 2. A assistência, que se divide em simples e litisconsorcial. Aqui a gente entra na primeira modalidade específica. A assistência voluntária, a pessoa vai porque quer, e o código divide isso em 2 caixinhas que as bancas de exame adoram misturar. Na assistência simples, o terceiro não é o dono do direito principal, ele só tem um interesse jurídico indireto. Pensem naquele fiador que fica acompanhando de perto a briga judicial entre o credor e o devedor principal. Ele está lá para ajudar, mas o papel dele é subordinado. Já na assistência litisconsorcial, a história muda completamente de figura. O terceiro é titular daquela relação que está sendo discutida e poderia muito bem estar lá desde o primeiro dia. Então, quando ele entra com força total, agindo de forma autônoma como um verdadeiro colitigante. Seguindo em frente. Ponto 3. Denunciação da lide e o famoso direito de regresso. Bom, se a assistência era voluntária, aqui a banda toca diferente. A intervenção é provocada. O terceiro cai de paraquedas porque uma das partes originais puxou ele para o processo. A grande sacada da denunciação da lide é entender que ela funciona literalmente como uma ação de regresso embutida. A lei traz 2 hipóteses claríssimas. A primeira é a evicção. Pensa em alguém que comprou uma casa, está prestes a perder esse imóvel na justiça, e aí já chama o vendedor anterior para o processo para garantir o dinheiro de volta. A segunda é a obrigação de indenizar, seja por lei ou contrato, como aquele caso da seguradora que a gente comentou lá no começo. Deixa eu já garantir meu reembolso aqui mesmo na mesma sentença. O que nos leva ao ponto 4. Chamamento ao processo ou dividindo o fardo. Olha só como o chamamento ao processo é diferente. Essa é uma ferramenta defensiva muito peculiar, uma carta na manga que só o réu pode jogar na hora da contestação. E a palavra-chave para não esquecer mais é solidariedade. Digamos que o credor resolveu processar só um dos devedores solidários, ou só um dos fiadores. A lei vira para esse réu e diz, opa, não precisa fundar sozinho, chama os outros co-obrigados para a ação. Não é uma ação de regresso como na denunciação, é criar um litisconsórcio mesmo, botar todo mundo lado a lado no polo passivo para dividir a conta e evitar decisões contraditórias no futuro. Chegando no ponto 5, desconsideração da personalidade jurídica, agora estruturada como um incidente processual formal. Pessoal, essa aqui é uma das viradas de chave mais bacanas do código atual. O CPC de 2015 pegou a desconsideração da personalidade jurídica e a transformou de vez em um incidente processual. Antigamente era a maior confusão saber se precisava de um processo novo só para ir atrás do patrimônio de um sócio por fraudes na empresa. Agora não, é um incidente ali dentro mesmo. Alguém pede, o processo principal dá uma pausa, fica suspenso.
Aí o sócio é chamado aos autos, é citado para se defender, apresenta provas, tudo com muito contraditório. Só depois de ouvir todo mundo é que o juiz resolve a questão por uma decisão interlocutória, que inclusive dá margem para agravo de instrumento. E, finalmente, o ponto 6, amicus curiae, a figura que vem para aprimorar o debate judicial. A gente fecha com essa adição que é fantástica e profundamente democrática. A própria tradução do latim já entrega o jogo. Amicus curiae significa literalmente amigo da corte. Essa figura não entra no processo para defender um direito individual próprio, brigar por dinheiro ou algo assim. A ideia é trazer para a mesa conhecimentos técnicos, científicos ou sociais super especializados que muitas vezes escapam ao conhecimento do tribunal. É aquela ajuda de peso para garantir que a justiça tome a melhor decisão possível, especialmente naqueles casos com uma repercussão gigantesca para a sociedade. Só que é preciso ficar de olho vivo nas pegadinhas de prova sobre as regrinhas técnicas do amicus curiae. Primeiro, precisa comprovar representatividade adequada frente ao tema. Não é qualquer pessoa ou entidade que entra. E uma vez que o juiz ou relator aceita a entrada dessa figura, por decisão que não cabe recurso, a participação enriquece muito o debate, mas os poderes processuais são limitados. É crucial gravar isso. O âmico da corte não tem amplos poderes recursais. As grandes exceções expressas na lei são os embargos de declaração e o recurso contra decisões e incidente de resolução de demandas repetitivas, e só. Então, para a gente amarrar tudo o que destrinchamos hoje, fica essa reflexão super válida. Como é que o sistema consegue equilibrar tanta coisa ao mesmo tempo? Porque essa arquitetura complexa, permitir que um assistente entre, forçar a vinda de um denunciado ou até parar para ouvir um amicus curiae, tudo isso serve a um propósito maior. Trata-se de resolver o maior número de conflitos paralelos dentro de um mesmo espaço, poupando tempo e recursos do judiciário, enquanto garante rigorosamente que ninguém sofra os efeitos pesados de uma sentença sem antes ter tido a oportunidade real, justa e clara de se defender. Pois é, foi uma imersão bem técnica, mas conseguir visualizar essas regras e divisões tira aquele peso enorme do decoreba e faz toda a diferença na hora de aplicar a norma. Continue acompanhando os nossos próximos materiais para a gente continuar transformando esses conceitos densos em ferramentas práticas para garantir a aprovação. Um abraço e até a próxima explicação.